Fala rapaziada, como vocês viram aí no título desse vídeo, infelizmente aconteceu o inimaginável comigo nesses últimos dias. E como eu tenho documentado tudo que eu venho fazendo nessa preparação para os palcos, era impossível deixar isso aqui de fora. No dia 13 de maio, quarta-feira passada, eu sofri um acidente de moto. Para quem me conhece há um pouco mais de tempo, sabe que eu tenho uma moto, uma Lander 250. Eu tenho ela há mais ou menos uns 3 anos. Foi meu primeiro veículo da vida. E nesses 3 anos, eu nunca tinha sofrido nenhum acidente. Nunca havia passado por isso antes. Mas, para cair de moto, basta estar andando em uma. Então, nessa quarta-feira passada, eu sofri esse acidente a caminho da academia. Eu estava indo para fazer um treino de pernas junto com o Felipe. E um pouco antes de chegar na academia, eu colidi com um carro. Quando eu vi que ia bater, eu lembro de, um pouco antes de chegar a encostar no carro, eu pensar comigo mesmo, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, sabe? Eu bati, fechei os olhos, caí no chão, e eu lembro de cruzar os meus braços assim, ficar nessa posição, deitado de barriga pra cima, de capacete, só pensando comigo mesmo, cara, por favor, que não tenha quebrado nada, por favor. Pelo medo, né, de ter que passar por algum processo cirúrgico ou algo assim. Fiquei ali no chão por alguns minutos, um monte de gente em volta, olhando, tentando ajudar de alguma forma. E eu tentando sentir o meu corpo, né? Pra saber se estava tudo bem ou não. Naquele momento, eu até queria levantar, mas por estar com sangue quente e não saber se estava de fato bem ou não, eu acabei ficando ali por mais algum tempo, com algumas pessoas me ajudando, me auxiliando, fazendo aquele pré-atendimento. E aí eu toquei nos meus braços pra ver se estava tudo ok, e eu vi que não tinha nada quebrado. E aí dei uma olhada por alto assim nas minhas pernas, pra ver também se tinha alguma coisa rasgada, sangrando. Só que como eu estava de capacete, deitado, de barriga pra cima, eu não conseguia ver muita coisa. E não conseguia me movimentar muito, né? Também por medo de acabar me movimentando e piorar alguma lesão que tivesse acontecido. E aí o meu dedo do pé esquerdo começou a doer muito. Eu vi umas pessoas em volta e eu cheguei a perguntar pra um rapaz que tava ali. Perguntei pra ele, cara, o meu dedo tá no lugar? Eu perdi meu dedo, como é que tá o meu pé? E aí o cara olhou pro meu pé e não falou nada. E aí bateu um leve desespero na hora, mas eu tentei me acalmar, né, pra também não causar nenhum tipo de alvoroço naquele momento. E aí algumas pessoas me ajudaram a tirar o capacete e eu consegui ver o meu pé. Eu vi que meu dedo tava no lugar, graças a Deus. Só tava sangrando muito. Teve um corte bem feio no meu pé. Eu machuquei algumas partes do meu corpo, cotovelo, lateral aqui da minha perna, próximo ao quadril, um pouco do joelho, da lateral também. Essa minha parte esquerda do meu corpo assim foi a que mais foi prejudicada nesse acidente. Dali eu fiquei no chão até a ambulância chegar e foi a primeira vez que eu precisei utilizar o SUS na minha vida também. Eu sempre tive plano de saúde em toda a minha vida, até mesmo antes de começar a trabalhar, eu era coberto pelo plano de saúde do meu pai, que é militar. E depois de começar a trabalhar, todos os meus trabalhos eles ofereciam um plano de saúde. E essa foi a primeira vez, por conta do meu contrato ter encerrado com a empresa onde eu estava prestando serviço, eu não ter nada. Então eu tive que recorrer ao SUS. Eu fui de ambulância até o hospital. E assim, eu não tenho muito o que reclamar. Até porque não tem nem como reclamar de alguma coisa. Quando eu cheguei lá, cara, estava tão lotado o hospital, tão lotado, com tanta gente com problemas até piores do que os meus, que eu nem sabia muito como reagir, sabe? Eu cheguei, eu fiquei numa cadeira de rodas, até porque eu não conseguia andar muito, meu pé tava doendo bastante. E aí eu vi várias pessoas, cara, muito piores. Loucura mesmo. Problemas, cabeça amassada, rosto inchado, braço quebrado, pé dilacerado, fraturas expostas. Os médicos tendo que fazer operações ali, não a céu aberto, né? Era uma sala assim, fechada, mas no meio dos outros pacientes, tendo que fazer ali sutura, operar, colocar pino, essas coisas. Cara, é horrível, horrível. Eu lembro de chegar lá e só querer ir embora. Também não vou falar que o meu atendimento foi rápido, porque realmente não foi, não tinha nem como ser. Eu cheguei lá para tirar um raio-x, que era o que realmente eu queria fazer, para ver se não tinha quebrado nada, principalmente
alguma parte do meu pé, que era o meu medo maior. E aí demorou mais ou menos ali umas 3 horas e meia, para eu conseguir fazer todo o processo, né? Que é tirar o raio-x e levar lá para o médico fazer a avaliação. Fizemos isso, eu tava lá junto com a companhia da minha namorada, ela ficou lá comigo durante todo esse processo, até o médico, né, me liberar. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, foi só mesmo o impacto e também os ralados, né, que ficaram. O meu cotovelo ele já tá bem melhor, mas ralou bastante aqui o cotovelo, o joelho. Já faz mais ou menos uma semana também do acidente. Eu tava esperando um tempinho para fazer esse vídeo aqui, para falar com vocês. Mas graças a Deus não aconteceu nada mais grave. E aí eu voltei para minha casa no mesmo dia. E no dia seguinte, depois de ter passado um pouco mais do susto, eu lembrei do campeonato, né? E agora? Será que eu vou conseguir competir ainda? Fiquei pensando nisso naquele momento. E aí eu mandei mensagem pro Felipe. Eu já tinha conversado com ele no dia do acidente, porque eu tava indo encontrá-lo na academia. Então eu mandei mensagem pra ele avisando que não ia ter como treinar por causa disso. Eu ainda consegui mandar uma mensagem. No dia seguinte eu avisei a ele que tava naquela situação, que tinha acontecido isso. E que conforme eu fosse melhorando eu ia avisá-lo, mas já tava pensando que muito provavelmente a minha preparação estava se encerrando ali. E eu queria muito subir, de verdade. Não só por mim, mas também para apresentar todo o trabalho que eu e ele em conjunto construímos ao longo desses 2 anos, sabe? Eu saí de um físico e fui para outro totalmente diferente. Eu vivi todos os processos necessários para conseguir evoluir. Foram 2 fases de off-season, 2 fases de cutting, até chegar a essa preparação de agora. E eu aprendi muita coisa nesse processo. Só que aconteceu isso, né? Então eu queria fazer essa estreia, mesmo assim, apesar de tudo, eu tava até que um pouco confiante. Antes de acontecer o acidente, né? Mas depois que ele aconteceu, eu fiquei um pouco mais balançado. Algumas horas depois de ter conversado com o Felipe, eu recebo uma nova mensagem no telefone, pelo WhatsApp mesmo. A federação na qual eu estava afiliado e ia realizar as competições nesse ano de 2026 estava suspendendo as atividades por tempo indeterminado. E naquela mesma hora, eu fiquei ao mesmo tempo sem entender nada, mas pareciam que as coisas estavam se encaixando, sabe? Esse comunicado ele partiu diretamente do presidente da federação, sem aviso prévio nenhum, sem mais nem menos, o calendário ele estava sendo cancelado. Então, com isso, infelizmente, eu não vou mais competir no fisiculturismo nesse ano de 2026. Eu acho que é necessário a gente ver e ouvir os sinais que Deus manda pra gente. E se eu tinha alguma dúvida se eu conseguiria ou se eu era para eu competir nesse ano, essa definitivamente foi a resposta. Fiquei muito triste com isso, era realmente algo que eu estava me dedicando bastante. Eu queria eu queria fazer da melhor forma possível. Mas depois de tudo que aconteceu, eu entendi que existem muitas outras coisas na vida além do fisiculturismo. Eu já estava me dedicando também a outras coisas em paralelo a isso. Mas a gente sabe que o fisiculturismo ele demanda um certo esforço maior da nossa parte. Ele acaba tomando algumas partes da nossa vida para ele, porque a gente precisa dar uma dedicação maior. É um esporte que requer realmente uma dedicação muito grande, que abala não só o nosso emocional, mas o psicológico também. E aí a gente acaba tendo que deixar de lado algumas partes da nossa vida. O fisiculturismo ele acaba influenciando em algumas partes da nossa vida. No trabalho, relacionamento, no seu social. Então você precisa ter um autocontrole muito grande. E que nem sempre, por mais que você tenha esse autocontrole, as coisas dão certo. Porque você se submete a realmente o extremo. A passar fome, a treinar mesmo cansado, a fazer cardio mesmo sem energia nenhuma. Seu corpo pedindo comida, a sua mente pedindo comida, você tendo que passar por esse processo como um robô. E a gente sabe que isso não é saudável e que muitas das vezes é até prejudicial, né? De qualquer forma, eu quero deixar aqui meus agradecimentos, né, ao Felipe por todo o trabalho que a gente construiu, né, ao longo desses 2 anos. Como eu já disse aqui, foi uma baita evolução, uma evolução gigantesca. Eu vou tentar deixar aqui, nessa parte do vídeo, um take do meu antes e depois, para vocês verem também. Eu já devo ter mostrado algumas vezes, mas eu vou mostrar para vocês até aonde
eu consegui chegar nessa preparação. Que com certeza foi um dos meus auges, né? São dois físicos totalmente diferentes, com pesos muito similares. A gente estava entrando na 10ª semana do campeonato. Eu tinha acabado de bater ali 84,5. Então eu acredito que eu estava muito bem. E eu estava muito feliz com o físico que eu estava conquistando, né? Muito por conta da comparação comigo mesmo quando comecei o acompanhamento com ele. Então o Felipe foi um coach sensacional. E esse trabalho que a gente fez juntos foi incrível, mano. Incrível. E agora eu vou rever meus próximos passos. Eu vou desacelerar um pouco com relação a isso, a campeonato e competição. Vou focar mais nos estudos, no trabalho. Mas claro, assim que eu puder voltar a treinar, eu vou treinar, porque eu amo isso. Eu vou continuar treinando, sim, voltar a fazer dieta, que eu já estou há mais ou menos 7 dias, 7, 8 dias com quase zero da dieta, né? Eu como uma coisinha ou outra ali, mas é muito difícil você fazer sua dieta, ainda mais uma dieta de restrição, estando em casa, tomando antibiótico, tomando remédio, tendo que se recuperar. A cabeça não ajuda muito, então eu tenho comido muita besteira, não vou mentir. Comido muita besteira mesmo. Pastel, bolo, refrigerante, açúcar, doce. Eu nem vi o meu shape depois do acidente, até porque o machucado que ficou no meu pé me impediu de andar ali nos primeiros dias. Eu não conseguia andar direito. E ainda não consigo andar direito. O meu pé ainda tá bem complicado, mais precisamente o meu dedo. Agora esse canal aqui, cara, ele vai continuar ele, mas com um jeito diferente. Eu vou tentar passar um pouco aqui do conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos e que eu ainda estou aprendendo, né? Para quem não sabe, eu tô estudando um pouco mais sobre fisiculturismo, tô fazendo o treinamento da CBMF também. Tá nessa briga aí com o CREF, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Lá tem muito conhecimento legal e eu vou tentar passar um pouco do conhecimento que eu pegar lá aqui nesse canal para vocês também, para mostrar para vocês, dar um conhecimento gratuito, né, que tem muita coisa lá muito interessante mesmo, tentar passar de uma forma didática e continuar também postando os treinos, né, que é o que eu gosto de fazer. Postando os treinos, explicando o que eu tô fazendo e as próximas fases que eu vou estar seguindo. E quem sabe, né, daqui a 1, 2 anos eu consiga fazer a tão sonhada estreia na Classic Physique. Até porque eu só não vou competir agora por conta do acidente e que a federação encerrou as atividades. Mas nada impede que futuramente eles voltem, né? Ou que eu suba em uma outra federação. Mas para agora eu vou ouvir os sinais que Deus mandou. Eu acredito muito nisso. E eu vou priorizar outras áreas da minha vida por enquanto, né? E aí quando tudo tiver um pouquinho mais encaminhado, eu volto 110% com o objetivo de subir nos palcos de novo. Enfim, galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui, você que acompanhou essa jornada desde o começo. Ela está se encerrando um pouco antes do previsto, mas isso vai servir só para me deixar ainda mais preparado para quando realmente for para ser. Então eu peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo para fortalecer o canal, claro. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixe um comentário aí do que você achou desse final inesperado. E muito obrigado, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.